Queridos irmãos, eu rogo as vossas orações em meu favor, para que Deus seja gracioso comigo e me abra a porta da palavra. É um peso de responsabilidade muito grande ministrar a palavra de Deus. E em especial a muitos que estão participando conosco em outras áreas do nosso Brasil. Mas quero chamar-lhes a atenção para a leitura que fizemos no livro do profeta Isaías, capítulo 16, e que é uma palavra assim, não muito conhecida, e às vezes até julgamos o que é que o pastor vai falar dentro deste assunto. Eu gostaria de saber, mas os segredos de Deus, a Bíblia nos diz que é para aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Este capítulo 16 do livro do profeta Isaías, ele é interessante. Nos diz: enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Selá, no deserto, até o monte das filhas de Sião. De outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como pássaro vagueante, lançado fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia como à noite, esconde os desterrados e não descubra os vagueantes. Fiquei encantado com esta expressão, toma conselho. À luz da Sagrada Escritura, da Bíblia Sagrada, todos nós precisamos, dia a dia, tomar conselhos e de pessoas sábias, experientes e mais vivenciadas do que nós. Estamos em um mundo e estamos diante do desconhecido. Estamos diante do desconhecido. O Deus a quem nós servimos, Ele sabe de todas as coisas. Ele vê e Ele toma conhecimento de tudo. E eu quero assegurar àqueles que me escutam que Deus sabe o que faz. Mas a nós a Bíblia está dizendo, toma conselho. Eu costumo dizer que um bom conselho é um salva-vidas, é uma válvula de escape. Um bom conselho. A Bíblia diverte para ter cuidado com o conselho de ímpios. E nós vamos encontrar na descrição desta mensagem um rei que não tomou conselho das pessoas mais amadurecidas do que ele, que é um perigo para os dias atuais. Toma conselho, executa o juízo e põe a tua sombra no pino do meio-dia como à noite. É uma palavra muito profunda e que às vezes nós mergulhamos e não encontramos pé, não encontramos chão. A Bíblia é a revelação de Deus e Ele revela quem Ele quer revelar. Por mais que os homens lutem
eles não descobrem o segredo de Deus. Ele dá a quem Ele quer dar. E eu louvo e glorifico a Deus por isto. Há dias que eu paro diante da Bíblia e não encontro saída. Mas o Espírito Santo que inspirou a Bíblia, Ele traz para nós revelação da sua palavra. E eu queria que os irmãos humildemente acompanhassem este meu raciocínio, que não será tão cansativo. Mas, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 1, o versículo de número 6, eu gostaria que os irmãos acompanhassem e que o irmão fizesse a leitura desse texto bíblico. 1 Reis, capítulo 1, versículo 6. Nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e agir que o tivera depois de Absalão. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 18. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 13. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado. É muito fácil ouvir alguém da nossa idade. É muito fácil ouvir alguém da nossa idade. É muito fácil rejeitar o conselho dos mais idosos. Alguém diz: eu vou ouvir conselho de gente velho, rapaz. Eu vou seguir o conselho daqueles que estão comigo, estudaram comigo, foram colegas da universidade. Mas a Bíblia faz uma recomendação: toma conselho. No livro de Jó, capítulo 12, gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. O verso de número 12. Jó é um livro poético. Jó 12 e 12. Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Com os idosos está a sabedoria. Por que está a sabedoria? Eles viveram mais do que você. Eles viveram mais que eu. Eles passaram por caminhos que nós não vamos passar. Nós estamos vivendo uma coisa inédita no mundo. Os que sobreviverem, os que escaparem, os que conseguirem chegar do outro lado, eles vão dizer: eu passei por um período na história do mundo que nunca se viu. Então, com os idosos está a sabedoria. Não é nada demais você chamar uma pessoa mais idosa do que você: senta aqui comigo. Eu quero um conselho seu. Eu quero uma palavra de sua parte. Eu estou planejando realizar isto. Ou estou pensando em construir isto. Eu estou pensando em fazer um empreendimento. E que tal uma palavra sua?
Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 12 do livro dos Reis e vamos acompanhar alguns versículos que precisam serem lidos por nós. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Vamos ler o versículo de número 9 e versículos seguintes. E disse-lhes: que aconselhai vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo: alivia o jugo teu, que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhes falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão a todo o povo ao terceiro dia, a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhes haviam aconselhado. Eu vou ouvir o pessoal mais jovem. E vou desprezar o conselho dos anciãos. Vamos para o livro do Eclesiastes, capítulo 2. Vamos ler versículos 18, 19 e 20. Acompanhe a leitura bíblica. Isso faz parte do ensinamento para nossas vidas. Amanhã você pode assumir uma responsabilidade maior e você vai ter respaldo bíblico para direcionar aqueles que vierem ao seu encontro, lhe pedindo uma resposta, uma decisão, uma solução para o problema existente. Essa palavra não é para agora no momento, é para amanhã. Hoje a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos. Eclesiastes 2, 18 a 20. Também eu aborreci todo o meu trabalho, que eu trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo. Contudo, ele se assenhoreará de todo o meu trabalho em que trabalhei, e em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade, pelo que eu me apliquei a fazer que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. 3 dias foram suficientes para a resposta que o rei havia de dar ao povo. Geralmente, quem não está com o peso da responsabilidade, diz: eu devia fazer assim, se fosse eu fazia desta forma, agia desta maneira. Mas não é sempre assim. Quem está com o peso da responsabilidade é que tem que pedir a Deus: dai-me sábia direção, como fazer, como agir, como decidir, como resolver. Não se age como dor de dente, de pontada, não. Dor de dente é que se age de pontada, mas não é para agir de pontada como dor de dente. Você tem que pedir a Deus: dai-me sabedoria, principalmente para entrar e sair,
para sair e entrar no meio deste grande povo. Há dias que eu choro, eu lamento e eu pergunto a Deus, por que me confiastes uma responsabilidade tão grande, tendo tantos homens letrados, formados, capazes, competentes para dirigir o teu povo, e tu escolheste, Senhor, um encanador para ser pastor da igreja de João Pessoa. Mas ele disse a mim, fui eu quem quis. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes. Isso é desígnio de Deus e ninguém pode de forma nenhuma contender com Ele. Por que tu fizeste isto? Por que tu agiste desta forma? Eu não estava aqui e por que tu não me colocaste? Meus irmãos, precisamos de diariamente pedir a Deus, dai-me sabedoria. E observe que Salomão pediu sabedoria para sair e entrar. Não foi para entrar, foi para sair e entrar. Que às vezes a pessoa tem um carro muito bonito, ele entra, mas não sabe ligar a chave do carro, não sabe sair. Funciona o carro, eu não sei. É um carrão grande, mas você não sabe. Eu sou do tempo do caminhão da manivela, que se botava a manivela, tinha uma cavidade e botava e rodava, e quando aquilo voltava ao contrário, era capaz de quebrar o braço da gente. Eu sou do tempo do caminhão da manivela. Hoje os carros não precisam nem de chave, aperta no botão, ele dispara. Mas nós precisamos rever tudo isto. 3 dias o rei deu como prazo para trazer ao povo uma palavra. E o que ele fez? Ouviu os jovens da sua época e desprezou o conselho dos mais idosos. É uma palavra para ajudar a juventude de hoje. Os obreiros mais novos, procure o conselho dos mais idosos. Me ajuda nisto aqui, estou em dificuldade. Eu preciso da tua orientação. Mas o rei, filho do rei mais sábio do mundo, não tinha sabedoria. Já pensou que coisa? O rei, filho do sábio, mais sábio do mundo, porque Deus deu a Salomão a sabedoria que jamais ele deu a nenhum homem na terra. Mas o filho dele, vivenciando com ele, não adquiriu sabedoria. Sabedoria quem dá é Deus. Pede-me e eu te darei. Você quer sabedoria para sair e entrar no meio do meu povo? Eu vou lhe dar sabedoria. Você quer sabedoria para construir? Eu vou lhe dar sabedoria para construir. Você quer sabedoria para edificar? Eu vou lhe dar sabedoria para edificar. Você precisa de conhecimento? Eu vou lhe dar o conhecimento. Quem ainda acredita que Deus age desta forma, que Deus faz assim? O rei achou por bem consultar os jovens da sua época. Ele não pediu ao Senhor um coração entendido como fez o pai. E olha que o pai pediu no período da sua juventude. Dá-me, Senhor, um coração entendido. É a idade que normalmente as pessoas estão aprendendo. Ele precisa pedir a Deus, dá-me um coração entendido. E os irmãos imaginem julgar este grande povo.
administrar este grande povo, precisava mesmo de sabedoria. Diariamente eu estou pedindo a Deus, dai-me prudência que eu não tenho, para saber responder quando alguém me gritar, eu saber responder a ele. Porque geralmente quando alguém nos grita, a gente quer gritar mais alto do que aquela pessoa. Mas nós precisamos de sabedoria para abaixar a cabeça e muitas vezes dizer, está certo, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. Eu ouvi do saudoso pastor José Antônio dos Santos, pastor Zeneco, que foi o nosso presidente da Umadene, que um dia um irmão chegou no seu gabinete, pediu para entrar, ele abriu a porta, entre meu filho, sente. Ele disse, pastor, o senhor sabia que o senhor vai apanhar agora? Ele ficou assim, suspenso, o senhor vai apanhar, porque tem dias que eu chego na escola dominical, o senhor não está. Tem dia que eu vou para o círculo da oração, o senhor não está. Tem dia que eu venho para o culto de doutrina, o senhor viajou, o senhor agora vai apanhar. E o pastor ficou olhando assim, aí o Espírito Santo disse a ele, Zeneco, porque ele trata a gente na intimidade que ele quer. Quando ele quer, me chama Zé Carlos. Quando ele não quer, ele chama Carlos. Quando ele me chama Zezinho. Amém. Zeneco, bata com a mão no birô. E ele bateu com a mão no birô com muita força. Quando ele bateu, aquele cidadão caiu no chão endemoniado. Ele expulsou o demônio. O cidadão se levantou e disse, meu pastor, eu preciso lhe dar um abraço. Digam comigo, o segredo de Deus é para aqueles que o temem. E ele lhes fará saber o seu conserto, a sua aliança, o seu tratado. Os contemporâneos de Jeremias, eles disseram, quero pedir ao irmão para repetir Jeremias 18 e 18. Marquem esse texto nas vossas Bíblias. Isso vai servir para você no amanhã. Jeremias 18 e 18. Então disseram, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias. Um pouquinho de tempo, para um pouquinho aí. Vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, ele era o líder. Vamos maquinar projetos contra Jeremias. Por quê? Porquanto não perecerá a lei do sacerdote. A lei do sacerdote. Nem o conselho do sábio. Nem o conselho do sábio. Nem a palavra do profeta. Nem a palavra do profeta. Um instantinho. Observe o conselho do sábio, a lei do sacerdote e a palavra do profeta. Ninguém quer ouvir o conselho do sábio. Eu sei mais do que você, rapaz. Eu tenho muitas formaturas, você é um Zé Ninguém. Mas Deus é quem coloca o Zé Ninguém que Ele quer colocar. E quando Ele quer, Ele coloca o doutor, o engenheiro, enfim. Porque Deus, Ele é absoluto. Ninguém quer ouvir o conselho do sábio. Às vezes o sábio é velho, mas ele tem comunhão com o céu. Eu costumo dizer que às vezes a lamparina, ela é enferrujadinha, mas tem azeite dentro dela. E às vezes a candeia é de cristal, mas não tem azeite. Mas a lamparina enferrujada tem azeite, comunhão com Deus, madrugadas a frio com Deus. Aleluia! Escute o conselho do sábio. Guarde a palavra do profeta. E cumpra a lei do sacerdote. É um conselho profundo.
interessante até demais, o conselho do sábio. Salvo engano, o livro do Eclesiastes, capítulo 10, narra uma história. Vamos dar uma paradinha lá. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Veio um rei muito valente para destruir aquela cidade. Porque as armas de guerra, as armas bélicas, muitas vezes não resolvem a situação. Mas ali naquela cidade tinha um sábio pobre. Se ele fosse rico, a Bíblia mencionava também, mas ele era um sábio pobre. Não importa porque você é pobre, mas você é sábio, é sábia, e Deus vai lhe usar no momento próprio. Se ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O sábio é pobre, é feio, não tem cultura, não tem habilidade, mas Deus deu a ele sabedoria. Cante, glorifique a Deus e exalte. Alguém não lhe considera, mas o céu lhe considera. Alguém não lhe vê, mas Papai do céu lhe tem observado. Veja, o filho de um rei, o rei mais sábio do mundo, não tinha sabedoria, não tinha humildade. E nesta vida, nós precisamos de experiência. Anote na sua Bíblia, marque no rodapé dela, experiência. Anote outra coisa fundamental, bom senso. E acima de tudo, bote humildade. Experiência. O homem experiente, a mulher experiente, o auxiliar experiente, o diácono experiente, o presbítero experiente, o pastor experiente, o evangelista experiente, o pastor presidente experiente. É uma bênção muito grande. Nós precisamos de experiência. Vamos rapidamente. Glória a Deus, glória a Jesus. Romanos capítulo 5. Vejamos o que a Bíblia Sagrada nos diz.
capítulo 5 de Romanos, versículo 1 e versículos seguintes. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Veja o que a experiência traz para nós. Se olha assim, mas aquele homem é um homem experiente. Aquela senhora é uma senhora experiente. Aquela moça é uma moça experiente. Por quê? A experiência. A experiência traz o quê? A esperança. A pessoa não se desespera, não se descabela. Não se envolve em coisas que não agradam a Deus, não. Ele tem experiência, é um homem experiente quando fala isso. Não, tenha calma, tenha prudência. Sempre o pastor saudoso Cícero Lins dizia, tenha prudência, tenha calma. Não avance o sinal, tenha prudência. E muitas vezes eu tomo estas palavras como um tônico para a minha alma. Quando quero agir pelo impulso, alguém diz, pastor, eu sendo o senhor, tinha mais um pouquinho de calma. Pois não. Eu lembro, faz muitos anos, eu servia com o pastor aqui, pastor Antônio Fernando das Chagas. E naquele tempo, naquele ano, ele julgou, achou por bem apresentar um irmão para o Santo Ministério da Palavra. E um pastor mais idoso do que ele, quando ele perguntou, o que é que o senhor me diz? Ele disse, está muito novo ainda, deixa ele amadurecer mais. E o pastor disse, está certo. Pronto. Passaram-se os anos, depois o pastor perguntou, será que ele já está bom? Ele disse, já. Pronto. Se ele fosse outro, metia aos pés. Como o povo de hoje, qualquer coisinha é briga, é confusão, é ministério público. Não, irmão, não se age assim não. A gente age pelo joelho, pela oração. Vai buscar a Deus pelas madrugadas e perguntar a Ele, Senhor, dá certo, convém, está pronto, está no ponto. Que às vezes nós estamos ainda muito verdinhos. Ainda não amadurecemos ao ponto de poder servir naquela responsabilidade. Eu vi muita coisa, eu acompanhei muitos fatos, eu vivenciei muitos momentos, e eles me serviram até hoje, estão me servindo. Quando às vezes eu quero agir pelo impulso, alguém me diz, pastor, eu digo, pronto meu filho, está resolvido o problema. Gravaram o que eu falei? Nós precisamos de experiência. Precisamos de bom senso. E, acima de tudo, precisamos de humildade. E quando isso não sucede, não acontece, não funciona nas nossas vidas, nós falhamos, fracassamos, erramos. E alguém diz logo, não tem experiência. Nós tínhamos um irmão aqui, de saudosa memória, chamado José Emídio. E muitas vezes eu vi, quando o pastor o chamava, vamos comigo, tome a minha pasta. Ele olhava para nós e dizia, vocês não têm experiência? Os irmãos ficavam de morrer, e eu dizia, não tem mesmo não. Se a gente tivesse, o pastor nos levava, a gente não tem mesmo não. Vocês estão com raiva, é?
Eu não aceito, né? Meu filho, é porque a gente não tem. Ele está dizendo que a gente não tem, nós vamos adquirir. Os anos vão vir por aí, Deus vai trabalhar em nós e nós vamos adquirir bom senso, experiência e humildade. Dá para liberar o que você trouxe para o culto desta noite, mesmo em sua casa? Receba nesta noite experiência da parte de Deus, porque a experiência traz a esperança. E a esperança não lhe deixa confuso. Quantas vezes alguém fica confuso? Porque faltou experiência, faltou esperança. E a esperança não traz confusão. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Você recebeu de Deus o Espírito Santo. Aquele rei, filho do rei mais sábio do mundo, lhe faltou sabedoria. É como chegar na padaria e perguntar: tem pão? E quem está atendendo: não tem pão. Mas não pode, a padaria não tem pão? Tem que ter. E a quem Deus sabedoria, a quem Deus deu sabedoria, agradeça a Ele. E quem tiver falta de sabedoria, peça ao pastor. Não, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E não lança em rosto. Ele desprezou o conselho dos mais antigos e ficou disposto a ouvir o conselho dos seus parceiros. É uma tendência muito perigosa nos dias atuais. Deus cumpre em nós o que Ele determinou. É só esperar um pouquinho. E quem pode dizer comigo que há de vir, virá, e não tardará. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus fortaleça o seu povo. E a nós, a geração mais jovem, nos faça compreender o conselho dos sábios mais idosos do que nós. Estamos em um período crítico. Estamos vivenciando a luta contra um inimigo invisível. Estamos diante do desconhecido. Mas Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e Ele sabe o que faz. Deus abençoe a sua igreja.